Bom dia, grupo. Hoje eu vim aqui dar uma explicação para vocês que a maioria de nós desconhece e eu posso me incluir no meio dessa maioria porque eu vivi isso na pele. Pois bem, a pergunta seria: o que acontece quando consideramos algo errado com relação ao emprego? Vamos relembrar alguns conceitos relacionados com a física quântica e a mecânica quântica. O principal, o que faz com que a gente esteja aqui agora falando sobre esse tema, é a lei da ação e reação, certo? Todo mundo conhece, que deu origem àquele filme A Lei da Atração, O Segredo, né? Que a grande maioria, 99,99999% das pessoas que assistem não entendem como funciona de fato. E eu posso também me incluir ali, porque eu usei eu vi aquele filme, comprei o livro 3 vezes diferente, dei de presente o livro para muitas pessoas. Funcionou comigo, minha esposa e meu cunhado por um bom tempo, mas era algo que não estava diretamente relacionado com a lei da atração explicada no livro. Mas enfim, o que a gente está aqui agora é para falar com relação a essa pergunta que eu fiz, né? O que acontece quando consideramos algo errado com relação ao emprego? Vou dar um exemplo bem simples. Comissionados no Senado Federal ou na Câmara Federal, em Brasília. Os comissionados são pessoas que ocupam cargos de forma indicada, né, por indicação. Os deputados podem fazer indicação e contratar dentro daquela verba que é disponibilizada para o próprio gabinete, eles podem contratar até aquele limite. Então existem formatações, né? Existem tabelas de formatação de salários. Eu não sei valores, não é necessário que a gente entenda com relação a valores agora, mas o exemplo é mais ou menos o seguinte: digamos que você seja um deputado e você tenha à sua disposição 50 mil reais para pagar em salários, certo? E aí existe uma tabela que permite essa divisão. E eu também não conheço a forma dessa tabela, porque me parece que a cada 2 anos ela se modifica. Mas vamos dizer que agora, em 2019, essa tabela permite que você, com a sua verba de 50 mil reais, contrate pessoas ganhando salários de 10 mil reais, de 5 mil reais e de 2.500 reais. Então você consegue fazer uma divisão dessa sua verba de 50 mil reais dentro desta tabela. Você poderia contratar 5 pessoas para receber 10 mil reais cada uma. Você poderia contratar 20 pessoas para que elas recebessem 5 mil reais cada uma. Você poderia contratar 40 pessoas para que cada uma delas recebesse 2.500 reais. Enfim, você poderia fazer essa divisão que é relacionada com o valor que você tem disponível para salários e a quantidade de funcionários que você pode colocar dentro daquela tabela que também é fornecida em termos de valores, ok? Isso funciona na Câmara e funciona no Senado. A maioria das pessoas não entende uma questão muito simples ligada à lei da atração. Nós que estamos de fora e não estamos lá trabalhando, porque veja bem, as pessoas que estão lá contratadas como comissionados são pessoas como nós. Eu não estou aqui entrando no mérito se são pessoas que efetivamente estão trabalhando ou não. Também não estou entrando no mérito se há pessoas que recebem, por exemplo, 10 mil e repassam de volta para o gabinete uma parcela desse valor. Não estou entrando nesse mérito, ok? Aqui, o que nós viemos discutir, o que nós viemos tratar é com relação a uma intenção que nós temos e usamos de vez em quando e que está diretamente relacionada com a nossa própria vida, porque ela vai voltar para a gente. A partir do momento que você considera que é errado que uma pessoa esteja lá contratada, que o governo está pagando para uma pessoa que nem trabalha, né? A intenção em si, a gente entende qual é
o motivo da bronca. Digamos, são pessoas que nem sequer aparecem para trabalhar. Estão em casa e estão recebendo dinheiro. Moralmente é errado, ok? Moralmente isso é errado. Porém, o universo não entende com relação à moral. O universo entende com relação à intenção, baseada naquilo que você envia em termos de emoção. Se você acha isso errado, é uma questão sua, que uma pessoa trabalhe num local, receba por esse trabalho, mas ela não vá a esse local. Essa é uma das maiores reclamações que a gente vê acontecer diariamente com relação a Senado, Câmara e a muitos órgãos públicos, né? A gente sabe, o Brasil, a gente já tem essa noção de como é. Porém, como é que deve ser a nossa participação nesse coreto todo? Ela deve ser o mínimo possível negativa. Ainda que você acredite que moralmente é errado esse tipo de acontecimento, a emoção que você está mandando para o universo é que o emprego não é bom. Essa é a emoção, certo? As pessoas não entendem, e eu passei por isso, gente, eu posso dizer que eu passei por isso. Eu fui funcionário no Senado e na Câmara. Trabalhei como fotógrafo nas duas casas, trabalhei como jornalista nas duas casas. Então, como comissionado, quem está lá dentro e efetivamente trabalha, porque existem excelentes profissionais, essas pessoas elas não vão de forma alguma manifestar a sua intenção, porque sabem que podem perder o emprego, certo? Mas no íntimo de cada um de nós, a gente entende que é moralmente errado. E isso é uma energia negativa que nós estamos jogando para o universo. E aqui eu estou falando com relação a órgãos públicos, ok? O fato de você acreditar que isso é moralmente errado não diz absolutamente nada para o universo. Ele só está recebendo a sua intenção negativa relacionada a um emprego. E é exatamente isso que ele vai mandar de volta, uma negação com relação a emprego. Estamos falando aqui com relação a Senado e Câmara, principalmente, e aos órgãos públicos. Mas quando você começa a visualizar esse mesmo cenário na iniciativa privada, você acaba cometendo os mesmos erros se não prestar atenção. Seria moralmente errado um filho de um empresário conseguir uma vaga no escritório de advocacia apenas porque o pai dele é famoso e o dono do escritório de advocacia deve favores e, portanto, vamos contratá-lo, vamos contratar seu filho, vamos lhe pagar um salário de 20 mil reais, mas ele não precisa vir aqui, porque inclusive o curso dele nem é direito. Enfim, esse sentimento que está atrelado aos nossos princípios, às nossas crenças limitantes, faz com que a gente jogue uma energia negativa relacionada ao emprego. A gente sabe que moralmente é errado, porém o moralmente errado está inserido dentro de um conjunto de crenças limitantes. Lembra quando a gente faz limpeza? Um dos motivos de se fazer uma limpeza energética é justamente remover crenças limitantes, crenças como essa. Nós acreditamos que é moralmente errado. Mas quem foi que disse isso para nós? A sociedade. Enfim, são crenças limitantes. E essa crença limitante, ela não é nem um pouco diferente de uma outra crença limitante. Por exemplo, não devemos pensar em dinheiro. A pessoa que deseja se espiritualizar deve pensar menos em dinheiro e mais em desenvolvimento espiritual. É outra crença limitante. Deus nos fez para termos vida e vida em abundância. Ele não disse que nós não podemos ter dinheiro, não disse que não podemos ser prósperos. Enfim, tudo é uma questão de crença limitante. Não importa o cenário, é uma crença, está enraizado. E qualquer tentativa
de simplesmente chegar e dizer, não, mas isso... Bem, aí já é o ego quem está falando, já não é mais a própria pessoa, é o ego da pessoa quem fala. E o ego vai sempre procurar motivos para que a pessoa não cresça. E quando a gente fala em crescimento, a gente está falando em todos os aspectos. Em crescimento de saúde física, mental, intelectual, em crescimento financeiro, enfim. O que eu gostaria de passar para vocês com relação a essa informação é basicamente isso. Nós temos as nossas crenças. Elas são baseadas num conjunto de informações que nós recebemos ao longo da nossa vida, principalmente desde a nossa concepção até os nossos 7 anos e meio. Essas crenças, de acordo com a formatação que nos é passada, vai nos impedir em muito de nos progredir financeiramente, principalmente, e etc, etc, etc. Ok? Então, quando vocês observam, por exemplo, eu recebi ainda há pouco uma listagem de comissionados do Senado. Uma lista muito grande. São pessoas que estão lá recebendo. A maioria não aparece para trabalhar. Isso dá uma indignação. Mas essa indignação, ela aparece na gente por conta de certas crenças que nós temos. Uma delas é, não é legal você trabalhar e não ir para o trabalho, você receber e não ir para o trabalho. Quem disse que não é legal? Existe uma lei que mostra isso? Se existe uma lei, então é algo que a sociedade criou, é uma lei. Se não existe uma lei, mas existe uma moralidade, é algo que a sociedade também criou e definiu que é amoral, ok? Para o universo, gente, e o que importa aqui no assunto é a sua interação com o universo. Para o universo, não importa a lei do homem, não importa o moralismo do homem, não importam as leis e nem o moralismo dos seres. Para o universo importa a energia, se ela é uma energia positiva ou se ela é uma energia negativa. É assim que funciona a lei da atração. Quando a gente imagina que ter dinheiro é algo ruim, né? Que a gente se coloca na situação de que, poxa, eu não devo me preocupar tanto com o dinheiro porque é errado. Não é errado, você não tem erro nenhum em ser feliz em todos os aspectos da sua vida. Não há erro nisso. O erro é se perpetuar dentro de um paradigma que está cheio de crenças que simplesmente limitam a gente, ok? Então, assim, eu utilizei esse PDF que chegou no grupo que eu participo, que é uma lista de comissionados, justamente para mostrar isso. Quando algo desse tipo aparece na imprensa, há uma indignação completa de toda a sociedade. É normal. Não é que esteja errado ou que esteja certo. O problema está dentro das crenças que todos nós temos. E essas crenças levam a gente a dizer: é errado você receber 20 mil reais todo mês e não ir trabalhar. Bem, para um empresário que está à frente de uma empresa, em alguns casos ele não vai ao local de trabalho, ele trabalha fora, ele trabalha nas outras empresas, ele trabalha nos clientes. E ele recebe muito mais do que isso. Por que então que as nossas crenças elas não podem se refletir para um empresário como esse? Para um empresário que é dono de uma rede de comércio, uma rede de produtos, supermercados, por exemplo, por que é que ele não pode aumentar o preço dos produtos, repassando alguns custos que ele tenha para a população? Tudo isso faz parte de uma série de crenças limitantes que nós temos, que diz pra gente, é errado, é errado. Vocês têm que parar de pensar em errado e incerto, ou incerto e errado. Tem um vídeo meu que explica a não existência do céu e do inferno, porque tudo começa ali. Se você faz uma coisa boa, você vai para o céu. Se você comete um pecado, você vai para o inferno. Não existe
e inferno. Não existe céu. Isso faz parte de uma crença limitante que está imbuída dentro de uma religião qualquer, em todas elas praticamente, né? Mas o que existe são, na prática, dimensões de energia que vibram mais alto que a nossa ou mais baixo que a nossa. E quando se diz que se você faz um erro, comete um pecado, vai para o inferno, ou seja, você desce, isso tem um pouco de sentido baseado no que é de real e de fato. Quando você tem uma vibração, seja ela qual for, e você deixa de viver, ou seja, você sai do seu corpo, o que a gente chama de morreu, você vai para algum local. A tendência é que você vá para um local que tenha uma vibração muito similar à sua, certo? É o princípio do eletromagnetismo. Você é atraído para aquilo que você emana. Então, se você era uma pessoa boa, a sua tendência é de ir para uma dimensão onde a vibração naquela dimensão esteja muito próxima da sua, ok? Então, lógico, quanto maior a vibração, mais alta é a dimensão. Quanto menor a vibração, mais baixa é a dimensão. Por isso esse sentido de céu e inferno, né? Céu estando no alto, inferno estando no baixo. Tem uma certa lógica quando você diz que você cometeu um pecado, você vai para o inferno. É uma simbologia, nada mais do que uma simbologia que está relacionada com a energia que você emana, certo? Mas enfim, voltando ao tema principal. Quando você se refere a assuntos como este, de que algo é moralmente errado, é bom você parar antes e pensar: o que é que eu estou achando que é moralmente errado? Uma pessoa receber um salário, e seja ele qual for, e não estar trabalhando efetivamente, eu considero isso moralmente errado? Então significa que eu estou, sim, mandando para o universo não um sentimento de moralidade, porque não existe isso para o universo. O universo vai ver uma outra coisa relacionada a esse fato. Ele vai entender que para você receber dinheiro não é o correto. E aí ele vai te dar mais disso. Ele vai te tirar o que você gostaria de ter. Então, vamos procurar emprego? Beleza, vamos procurar emprego. Mas jamais vamos reclamar de algo que a gente considere moralmente errado. Muito pelo contrário. Aconteceu isso? Usa a técnica dos 3C. Cancela, cancela, cancela. Ou melhor, cancelado, cancelado, cancelado. Eu sou grato ao universo pela quantidade de empregos disponíveis que eu possa ocupar, mesmo sem precisar ir trabalhar. O nosso objetivo é sermos felizes. Mas, se a gente for pensar em felicidade dentro da moralidade, a gente pode dar adeus a ser feliz de verdade. Porque a moralidade é um conceito que faz parte das nossas crenças. Não faz parte do universo. O universo é vibração. O universo é positivo e negativo. Isso é o que é o universo. Ok, gente? Então, pessoal, existe um outro detalhe que deve ser levado em consideração, e aí ele se abrange, ele se aumenta, ele se alarga para uma outra infinidade de temas. Por exemplo, você pega uma informação de que, e isso está acontecendo muito agora no governo, né? Com corte de gastos e tudo mais, você pega e recebe a informação de que muitas pessoas estão perdendo o emprego. Eu vou dar o exemplo do emprego porque nós iniciamos com o tema do emprego, mas ele se aplica para uma série de outros níveis de conhecimento e assuntos, e eu vou explicar. No caso do emprego, aí a gente toma conhecimento de que uma série de profissionais, inclusive profissionais que trabalham mesmo, estão perdendo o emprego. Há um corte, né?
Ninguém quer perder emprego, começa por aí. Há um corte no governo que determina que X% de cada órgão público deve ser reduzido em termos de quadro funcional, ok? Número de pessoas que vai ser mandado embora. Ok, isso faz parte do ciclo normal da vida, certo? A onda, seja ela qual for, seja ela qual o assunto, o tema, a onda, ela não é uma linha reta. A onda, seja ela qual for, é constituída de picos para cima e para baixo. A pessoa que está desenvolvida ou que começa a entender como as coisas funcionam, ela aproveita a parte de pico alto da onda para se beneficiar e sabe como se proteger quando o pico é baixo, ok? Existem técnicas para isso. A principal delas é a gratidão. É a gratidão. Você agradecer. A tendência é que o universo mantenha o seu campo de vida de forma separada. A pessoa que está sempre de bem com a vida, as coisas ruins, parecem não atingir essa pessoa, né? A impressão que a gente tem. Mas é exatamente isso mesmo. O campo vibracional que essa pessoa emite, ele é um campo tal que proporciona uma série de fatores que permitem que, quando o pico geral de energia da onda está baixo, essa pessoa ainda assim continue sendo próspera, ok? Mas voltando ao nosso tema, e aí a gente toma conhecimento de uma informação de que muitas pessoas estão sendo demitidas. Primeiro sentimento, bem, não é a gente que está sendo demitido, mas o nosso sentimento com relação a essa demissão é o quê? Coitados, que pena. Novamente, tudo isso faz parte das nossas crenças limitantes. Você não tem de forma alguma que lamentar por algo de ruim que esteja acontecendo com alguém. Não tem, porque isso reflete em energia negativa enviada para o universo. E nesse caso é duplamente enviado, porque você está mandando energia negativa para aquela pessoa, é um sentimento sei lá, de tristeza, né? Coitadinho daquela pessoa. Você está rebaixando a pessoa em termos energéticos, mas você está mandando isso para o universo. O universo vai entender, nossa, essa pessoa gosta tanto de se lamentar, vou dar mais coisas para essa pessoa se lamentar. Aí pimba. Então, o que fazer? Lá atrás, quando houve aquele incidente da escola, né? E que teve uma comoção nacional e até certo ponto mundial, muitas pessoas entraram nessa de coitadinhos, pena, família isso, etc, etc. Não, isso deve ser cortado logo de início. Por isso que um dos motivos de nós aqui em casa diminuirmos drasticamente o uso da televisão foi esse, justamente de não ficar vendo notícias ruins. Mas aí existe um outro lado da moeda. A nossa amiga Sheila ela é uma jornalista de mão cheia, uma das mais conceituadas no local onde ela trabalha. Então, quem precisar de algum tipo de serviço nessa área, e além do mais, ela é excelente fotógrafa também. Ela precisa, um profissional como ela, precisa estar envolvido com esse tipo de informação, precisa ter conhecimento do que está acontecendo. E como se faz então para associar isso de uma maneira que não seja negativa? Você tem que ver isso como um fato isolado e se manter de fora. Você não pode se envolver com o fato. Conhecer, ter o conhecimento de algo que esteja acontecendo, seja bom ou seja ruim, não é de todo errado. Muito pelo contrário. Nós precisamos ter conhecimento do que está acontecendo, porque se há algum fato que seja negativo, a gente pode tomar ações para transmutar esse fato em algo positivo. E num caso específico como esse lá,
da escola, né, onde houve esse evento lá na escola, tomou conhecimento de um fato como esse, porque eu sei que é muito difícil para a maioria das pessoas abrir mão de assistir televisão, abrir mão de assistir ao Big Brother, abrir mão de assistir a programas como o Big Brother, abrir mão de assistir novelas, abrir mão de assistir noticiário, enfim, abrir mão de assistir à televisão. É muito difícil, está enraizado, né? Por mais que a gente saiba que tudo que está sendo transmitido ali é uma questão de informação que não vai preencher nada na nossa vida. Ninguém, absolutamente ninguém que assiste o Big Brother ganha alguma coisa em assistir, né? Além das energias negativas que estão colocadas ali e que vão interferir no nosso campo energético. Interfere, a gente pode achar que não, mas interfere. Mas enfim, o que a gente pode fazer? Ficar de fora. Acontecer um evento, a primeira coisa que não podemos fazer é lamentar por quem esteve no evento ou para as pessoas relacionadas ao evento de forma terceirizada, ou seja, os pais das crianças que estavam naquele evento. Não é interessante e nem inteligente para nós que estamos procurando nos espiritualizar e temos um pequeno conhecimento das coisas, ficar lamentando ou pensando em algo negativo relacionado ao tema. Isso não vai fazer bem para ninguém. E, em último caso, até mesmo para nós. Então, como fazer? Aconteceu algo que não é bom, você recebeu uma notícia ruim, então, com relação a essa notícia ruim, a sua atitude tem que ser uma atitude sua. Por exemplo, com relação a esse evento que teve lá da escola, como você poderia agir? Gratidão ao universo por eu estar livre de todos esses problemas. Pensa bem, essa é uma maneira de falar. Outra maneira, gratidão ao universo por eu só ter coisas boas na minha vida. Vocês conseguem entender a diferença de uma para outra? E até mesmo na hora da gratidão a gente pode correr o risco de falar algo que possa ser negativo para a gente. A primeira fala que eu fiz foi gratidão ao universo por eu estar livre de eventos como este. Eu estou jogando para o universo o evento em si e todo aquele campo energético relacionado ao evento. A outra maneira que eu utilizei foi gratidão ao universo por eu só ter coisas boas na minha vida. Eu não falei nada com relação ao evento. Eu não referi a presença de nenhuma energia negativa na minha intenção. Fazendo isso, você está mandando uma energia positiva para o universo. A sua intenção, porque você de forma consciente, você sabe por que está falando essa frase. Você sabe por que está manifestando essa gratidão. E você sabe que ela tem a ver com um evento negativo. Então, a sua intenção é uma intenção boa que está relacionada com aquele evento. Você vai estar mandando energia positiva para as pessoas envolvidas naquele evento. Essa é a maneira que a gente tem que agir. É dessa forma que nós temos que trabalhar para começar a agir diariamente. Não é de todo ruim assistir noticiário e tudo mais, essa quantidade de besteira que tem na televisão, desde que você saiba filtrar e se manter de fora. É como numa piscina. Você entra na piscina, ela está cheia, e ela no meio, na parte mais profunda, ela tem água que fica até o seu queixo. Você em pé, a água no seu queixo. E tem uma pessoa do lado de fora dessa piscina, que está lá na borda em pé. A piscina está limpinha, você consegue ver o chão. Você que está do lado de fora consegue ver o chão, certo? Consegue ver tudo. E aí essa pessoa que está do lado de fora joga uma bolinha de gude, e essa bolinha de gude para exatamente do seu lado. Você que está dentro da piscina não vai conseguir achar essa bolinha, porque você vai estar envolvido dentro do evento. O que você tem que fazer é ocupar
o espaço daquele protagonista que está do lado de fora. Quer ver notícia? Veja a notícia, mas esteja do lado de fora da piscina, porque do lado de fora você consegue ver claramente onde está a bolinha que você jogou, onde está a bolinha, onde ela parou. Se você estiver dentro da piscina, você não vê. O exemplo do lamento, né, com relação ao emprego, muitas pessoas perdendo o emprego. Por que é que eu vou lamentar se eu sei que fazendo isso eu estarei mandando energia negativa para o universo, que vai voltar para mim e para todas essas pessoas que estão sendo demitidas? Eu tenho que me colocar não dentro da piscina, porque dentro da piscina eu não vou conseguir olhar para os meus pés, porque eu vou acabar bebendo água, a água já está na altura do meu queixo, se eu me virar para olhar com o risco de beber água. E também não vou afundar, porque eu não sei segurar o ar. Então eu tenho que ficar do lado de fora dessa piscina. Eu me coloco do lado de fora e de lá eu vejo, opa, a bolinha está ali. Vou mandar energia positiva para essa bolinha. É isso que vocês têm que fazer. Essa diferença é que vocês têm que entender e começar a aplicar no dia a dia. Não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era rico, abundante, e a gente não estaria aqui nessa dimensão. Estaria numa outra. Talvez até lá em Oasibé, ajudando as pessoas. Mas, por enquanto, não é assim para nós. Ok? Nós estamos nesse mundo, nessa dimensão, que é física, efetivamente física, material, e nós temos uma vantagem sobre todas as outras pessoas. A gente entende como as coisas funcionam. A gente pode até não perceber alguns detalhes, mas a gente entende como tudo funciona. Então vamos usar de maneira correta. Evita assistir noticiário e ficar sabendo de notícias ruins. Essa é a primeira tentativa, é essa. Mas se você acredita que não dá para evitar, ou se a sua profissão não permite isso, por uma série de razões, então assista, mas assista de fora da piscina. Mantenha-se imparcial. E muito pelo contrário, sempre mande um sentimento de energia positiva para esse evento, para a notícia que você estiver tomando conhecimento, qualquer coisa. Tudo que vocês mandam para o universo volta. E se você está querendo um emprego, que a maioria das dificuldades hoje é um emprego, um relacionamento. Você está querendo um emprego, o seu emprego não depende apenas de que você envie energias positivas relacionadas ao emprego. Não depende unicamente de que você faça combos, procedimentos quânticos extremamente bem elaborados com o uso do trígono da energia universal, não importa se for só com emprego. Não, não é assim. A sua energia que você manda para o universo afeta você em todos os seus campos. Eu posso estar fazendo um excelente procedimento quântico para arrumar emprego. Completo, assim, aquele de ganhar Oscar, né? Se tivesse um Oscar do combo, é aquele que você iria ganhar. Mas ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está se envolvendo com outras energias, mandando para o universo outras energias, de outras áreas, outros assuntos que vão voltar para você. Ou você acha que essas energias vão afetar só cada uma delas a sua área exclusiva? Não. É você como um todo. E você como um todo tem que ser um todo positivo. Cabe a cada um de nós manter uma vigilância. Quando fala orai, vigiai, é sobre isso, sobre aquilo que você manda para o universo. Tem que ficar consciente do que você está mandando para o universo, porque seja lá qual for o tema, o assunto, o evento, vai voltar para você em todas as áreas, em todas, não é apenas uma, em todas, ok? Espero que eu agora tenha conseguido explicar um pouquinho melhor, e desculpem pelo tamanho do áudio.